Olá, bom dia. O Arão desta sexta-feira, 2 de outubro, já está no ar. E atenção, notícia da madrugada de impacto mundial. O presidente Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, testaram positivo para a Covid-19. O próprio Trump postou notícia numa rede social há poucas horas. Veja só o que ele escreveu. A gente está abrindo aqui a mensagem. Esta noite, a primeira-dama dos Estados Unidos e eu testamos positivo para a Covid-19. Nós vamos começar nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. Nós vamos passar por isso juntos. Esse anúncio ocorre 2 dias depois do primeiro debate presidencial em que Trump enfrentou o rival do Partido Democrata, Joe Biden. A gente lembra que Trump tem 74 anos e Biden 77. Portanto, os dois estão no grupo de maior risco. O presidente Trump e a primeira-dama Melania fizeram os testes depois que uma assessora próxima, Hope Hicks, testou positivo. Imediatamente depois do anúncio de que Trump e a primeira-dama americana também contraíram o novo coronavírus, as bolsas que estão abertas despencaram. Olha, essa vai ser a notícia do dia, com enormes consequências políticas e econômicas. Essa é daquelas notícias que afetam a vida de todo mundo. E você vai saber tudo em primeira mão aqui no Hora 1. E a gente continua esse assunto com a Raquel Karrenbuhl, correspondente que fala ao vivo de Washington. Bom dia, Raquel. Essa notícia é um tsunami econômico e político. Conta pra gente quais são os últimos detalhes. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todo mundo. Exatamente, faltando um mês, né, para a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, agora todos os eventos, todos os compromissos políticos do presidente Donald Trump foram cancelados. Na agenda dele para amanhã, apenas uma ligação, ele vai ter uma ligação sobre a pandemia da Covid-19. E os eventos políticos não têm nem prazo para retomar. Mas, segundo o médico do presidente e da primeira-dama, os dois passam bem, eles vão ficar agora isolados na Casa Branca e vão manter os compromissos da presidência, os compromissos da Casa Branca na medida do possível, como essa ligação que ele vai ter hoje sobre a Covid-19. Então, como você falava, uma das principais assessoras dele, que está todos os dias com ele no Salão Oval, testou positivo. Essa assessora, Hope Hicks, ela viajou com o presidente para o debate na terça-feira, depois para um comício ontem, na quarta-feira, um comício em Minnesota. Ela estava também no Air Force One, no avião presidencial, e começou a ter alguns sintomas e foi isolada ali mesmo dentro do avião. Todo dia de ontem, nessa quinta-feira, a Casa Branca não deu essa notícia para a imprensa, mas o presidente Donald Trump evitou a imprensa. Ele que costuma sempre que vê os jornalistas ali chegar e responder as perguntas, hoje ele passou longe de nós jornalistas. Eu estava ali na Casa Branca hoje durante todo o dia e tentamos até fazer umas perguntas para o presidente, mas ele evitou a imprensa, né? Justamente porque ele era uma das pessoas que provavelmente já sabia do caso de uma das principais assessoras dele. A gente lembra, Kovalik, que não foi a primeira vez que uma pessoa próxima ao presidente testa positivo para o coronavírus. O assessor dele de segurança nacional, Robert O'Brien, também testou positivo há algumas semanas. Ele também que despacha com o presidente diariamente no Salão Oval, já testou positivo, já se recuperou. A porta-voz de Mike Pence também testou positivo, outras pessoas na Casa Branca. Inclusive, Kovalik, há 15 dias nós, da Globo, demos uma notícia que a equipe médica me disse na ocasião que houve, há 15 dias, casos positivos lá. Um dia depois de um grande evento ali dentro da Casa Branca, com mais de 1.000 pessoas, né, para as comitivas de Israel, Emirados Árabes e Bahrein. No dia seguinte, a gente descobriu que a equipe médica tinha testado várias pessoas para o coronavírus, vários casos positivos ali dentro. Na ocasião, a equipe ali tentou mudar o foco, não confirmava quem eram as pessoas ou quantas pessoas, mas no mesmo dia, no fim do dia, o presidente confirmou que sim, ele sabia de casos positivos lá. Isso 15 dias depois, ou seja, pode ser reflexo do que a gente está vendo agora, diretamente o presidente Donald Trump, então, testando positivo para o coronavírus. Ele que, né, se recusa a usar máscara, que minimizou bastante essa pandemia, Kovalik. Obrigado, Raquel. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e atualiza toda essa história para você. Obrigado, até mais.
E nós voltamos a falar da notícia que pode mudar o rumo da campanha eleitoral americana. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania testaram positivo para a Covid-19. Mais cedo, nós mostramos o tweet do presidente falando do diagnóstico. Melania Trump também postou nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aqui no que foi que ela escreveu. Olha só, ela disse que, assim como muitos americanos já fizeram ao longo deste ano, o presidente e ela estão de quarentena depois do exame positivo. Ela disse que eles estão se sentindo bem e que os dois adiaram todos os compromissos futuros. Melania concluiu pedindo que as pessoas fiquem em segurança e disse: todos vamos superar isso juntos. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto com a Cecília Malan, em Londres. Bom dia, Cecília. Ainda é cedo por aí, mas essa notícia já está repercutindo no mundo inteiro. Eu falei agora há pouco, né, as bolsas de valores que estão abertas estão caindo, índices futuros americanos caindo. Há uma grande preocupação econômica e política, né? Como é que a Europa, que está acordando agora, está vendo essa situação? Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Como você muito bem disse, a Europa está acordando com essa notícia que chega dos Estados Unidos. Podemos, sem dúvida, esperar uma sexta-feira de muitas reações e análises políticas, mas, por enquanto, as reações ainda são poucas. Em nome do governo britânico, agora há pouco, o ministro da Habitação disse que espera que Donald Trump se recupere e fique bem logo. A porta-voz do governo da França escreveu numa rede social: isso demonstra que o vírus não poupa ninguém, incluindo aqueles que demonstraram ceticismo, e desejou uma recuperação rápida ao presidente americano. Em Bruxelas, o presidente do Conselho da União Europeia disse que deseja uma rápida melhora para Melania e Donald Trump. Charles Michel escreveu: a Covid-19 é uma batalha que todos precisamos continuar enfrentando, não importa onde a gente viva. E da Ásia, a presidente de Taiwan enviou desejos de melhoras ao colega americano e à primeira-dama, Melania Trump. Lembrando, Kovalik, que o primeiro-ministro britânico foi o primeiro líder mundial a testar positivo para a doença ainda em março. O Reino Unido tinha acabado de entrar em lockdown nacional pouco tempo depois de Boris Johnson minimizar a pandemia e dizer que iria derrotar logo o vírus. Antes de ser infectado, ele chegou até a dizer na frente de uma câmara que visitou um hospital cheio de pacientes com Covid e que cumprimentou as pessoas com apertos de mão sem problemas. Boris Johnson, agora com 56 anos, acima do peso, assim como Trump, continuou trabalhando nos primeiros dias em que ficou doente. Mas 10 dias depois de testar positivo e ter sintomas leves, o primeiro-ministro piorou e foi levado para o hospital. Ele acabou na terapia intensiva, respirando com a ajuda de oxigênio, o que causou imensa preocupação por aqui na época. Boris, vocês sabem, conseguiu se recuperar e agradeceu diversas vezes aos médicos e enfermeiros que o salvaram desse vírus mortal. Depois de receber alta, ele admitiu que ficou muito perto da morte. Vamos aguardar, então, para ver quando e como o primeiro-ministro britânico vai se pronunciar sobre a notícia de que o colega americano também foi infectado e está isolado com a Covid-19. Kovalik. Exato, Cecília. Todo o Ocidente, essa notícia pegou a Ásia no meio do dia, mas o resto do mundo, né, que o Ocidente, né, está acordando agora com essa notícia e a gente está vendo as primeiras reações. E vai manter você informado ao longo do Arão. Obrigado, Cecília. E de volta às notícias internacionais, o presidente americano Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para a Covid-19, como a gente tem mostrado desde o início do Hora 1. A notícia saiu esta madrugada, a gente já falou sobre isso várias vezes e agora a gente vai ter mais detalhes. O próprio Trump confirmou isso numa rede social. Assunto que a Cecília Malan está acompanhando em Londres. Cecília, conta pra gente quais são as últimas novidades, por favor. Oi de novo, Kovalik. Bom, você falou mais cedo dos efeitos dessa notícia no mercado financeiro internacional. Os principais índices dos pregões na Alemanha, na França e aqui em Londres operam
em baixa, começaram o dia em queda de pelo menos 1 ponto percentual. Na Ásia, Tóquio e Singapura também registram baixas. A preocupação é com uma nova onda de oscilações no mercado americano ao longo do dia. Vamos às reações dos líderes mundiais agora. Da China veio uma reação forte. O editor-chefe do jornal Global Times escreveu que o presidente americano está pagando o preço por ter minimizado a pandemia e que a infecção dele agora mostra a gravidade da situação nos Estados Unidos, que tem o maior número de mortes por Covid no mundo, quase 208 mil pessoas. Da Índia, o segundo país mais castigado pela pandemia, com 6.300.000 infectados, o primeiro-ministro Narendra Modi desejou boa saúde ao amigo Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escreveu que ele e milhões de israelenses estão pensando no presidente e na primeira-dama dos Estados Unidos. Agora há pouco, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que já foi tão criticada por Trump, desejou que o presidente americano se recupere rápida e completamente. Em Bruxelas, o presidente do Conselho da União Europeia disse que deseja a melhora de Melania e Donald Trump. A Covid-19 é uma batalha que precisamos continuar enfrentando, não importa onde a gente viva, escreveu Charles Michel numa rede social. A porta-voz do governo francês disse que isso demonstra que o vírus não poupa ninguém, incluindo aqueles que demonstraram ceticismo. Agora há pouco, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson também mandou melhoras e desejou uma rápida recuperação ao presidente e à primeira-dama dos Estados Unidos. Lembrando, como eu já disse mais cedo, que Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a testar positivo para a doença ainda em março. O Reino Unido tinha acabado de entrar em lockdown pouco tempo depois que Boris Johnson minimizou a pandemia e disse que iria derrotar o vírus logo, logo. 10 dias depois de testar positivo e ter sintomas leves, o primeiro-ministro piorou e foi levado para o hospital. Ele acabou na terapia intensiva, respirando com ajuda de oxigênio. Boris se recuperou e, depois de receber alta, admitiu que ficou muito perto da morte. E não foi só ele, Kovalik, os presidentes de Honduras, da Guatemala e, claro, do Brasil também testaram positivo para a Covid-19. Vamos seguir acompanhando e eu posso voltar a qualquer momento com novas reações a essa notícia que chega dos Estados Unidos. Claro, Cecília, porque o Ocidente está acordando agora, né, se deparando com essas notícias, que essa notícia vai ter uma repercussão enorme, vai ser a grande notícia do dia. A gente aqui no Hora 1 e ao longo de toda a nossa programação aqui na Globo, a gente vai trazer para você essas atualizações, porque é o tipo de notícia, né, Cecília, que mexe com a vida de todo mundo. Não tem como a gente ficar fora disso. Isso mexe com a vida da gente, afinal, é o maior país do mundo e às vésperas de uma eleição tão importante. Então, obrigado, Cecília. A gente conta com você com atualizações que surgirem por aí. Obrigado, até mais. Olha, a gente volta a falar do teste positivo para a Covid-19 do presidente norte-americano Donald Trump e a mulher dele, Melania. Nós vamos ao vivo a Nova York conversar com Felipe Coalho. Bom dia, Felipe. O dia mal começou aí, ou nem começou, né? Mas com certeza o país já está em polvorosa, numa expectativa enorme para saber as novidades. Conta pra gente, o que é que você sabe? Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos os amigos aqui do Hora 1. Os americanos estão acordando no susto com essa informação. Por volta das 2 da manhã, pelo horário de Brasília, início da madrugada, aqui 1 hora da manhã em Nova York, o presidente Donald Trump postou a seguinte mensagem na internet. Ele disse assim: essa noite, eu e a primeira-dama testamos positivo para a Covid-19. Vamos começar nossa quarentena e nosso processo de recuperação imediatamente. Vamos passar por isso juntos. Trump e Melania começaram o isolamento pouco antes de receberem um resultado. Tudo isso começou ontem, no fim do dia, depois que uma das principais assessoras do presidente, Hope Hicks, ter recebido o diagnóstico positivo para a doença. Ela viajou com Trump durante a semana, foi inclusive para Cleveland com ele, onde Trump participou do debate à presidência americana na terça-feira. Trump, Kovalik, é considerado duplamente do grupo de risco pela idade e pelo peso. Ele tem 74 anos e uma rotina sedentária. O médico da Casa Branca diz que tanto Trump quanto Melania estão bem e vão continuar trabalhando.
Trump raramente usa máscara, já chegou inclusive a ridicularizar o candidato Joe Biden justamente por usá-la com tanta frequência. Agora os americanos ficam de olho, então, na recuperação do presidente. A gente torce, claro, tanto para ele quanto para a primeira-dama se recuperarem o quanto antes. Tá certo, obrigado, Felipe. Há também uma preocupação, né, Felipe, em relação ao Biden, porque eles estavam um perto do outro ali no debate, né? Os dois sem máscara no debate, uma certa distância, mas de qualquer forma eles mantiveram uma certa proximidade. Então, há uma preocupação com os dois candidatos. Qualquer novidade, por favor, avisa pra gente aqui, tá? Até mais.